Meu nome é Henrique Oliveira Santos, fui aprovado no concurso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, um pouco da minha infância é que eu cresci numa família com 5 pessoas. É meu pai, minha mãe, mais 2 irmãos. Meus 2 irmãos, eles são de áreas diferentes, né? Um fez uma área de sistema de informação, o outro biólogo, e eu fui para a área de engenharia. E o meu pai, ele é inspetor elétrico, ele trabalhava numa empresa, né? Eu já fui para essa área meio que... eu tive um incentivo da minha família para seguir essa área. E como eu sou bom em exatas, né, nessa área de cálculo, essas coisas, eu segui para essa área. Sobre polícia, eu sempre via o trabalho da polícia, eu sempre achei bacana, sempre achei interessante. Mas eu não, por eu estar em um meio onde eu não convivia com pessoas que eram policiais, eu não percebia que eu poderia ser. Então, assim, eu achava sempre legal, gostava de ver o trabalho, sempre achei muito interessante o jeito que funciona, mas eu não me via como um policial. Foi aí que eu comecei a conviver com pessoas desse meio. E aí eu procurei saber e pensei, poxa, eu sou um cara que eu não me considero inteligente, mas eu sou esforçado, sou persistente. Então eu resolvi começar a estudar para esse concurso da polícia. Muita gente começou a falar sobre o PSS do agente penitenciário, que teve em 2018. E assim, desde o início do ano eles estavam prometendo. Como eu já estava com essa mente de querendo entrar no meio da segurança pública, algumas pessoas começaram a falar, faz, sei o quê. E assim, eu peguei e falei assim, vou começar a estudar, começar a fazer isso aqui. Aí eu peguei e entrei na internet, olhei algumas coisas e comecei a estudar. E logo quando chegou em setembro, saiu o primeiro concurso, né, da Polícia Militar. Aí eu resolvi fazer. Cara, eu não sabia estudar, eu não sabia como estudar, o método. Então eu fiz do jeito que eu achava que era certo, né? E aí eu consegui tirar 80 pontos na prova. Na hora que eu olhei isso, eu falei assim, poxa, peraí, eu não passei porque a nota de corte foi alta, né? E eu falei assim, se eu focar mesmo, estudar, se eu persistir, talvez eu consiga passar. E já que é uma coisa que eu já decidi que eu quero, então eu vou fazer. 2 meses depois veio o PSS da agente, né? Que já estava prometido de sair. Eu fiz, passei, a minha nota foi até um pouco a mais do que a nota de corte, que eu me lembre. Nesse concurso eu passei, fiz todas as etapas, fiz o teste psicotécnico, fiz prova de títulos, investigação social e assim, tudo passei direitinho, mas por ter uma nota um pouco mais baixa, eu fiquei como excedente. E logo depois veio da GCM-BH também, eu passei também todas as etapas e ele está travado atualmente, né, na data que a gente está fazendo essa entrevista, mas eu já tenho conhecimento que a minha nota está fora das vagas. Então, assim, esses 2 eu usei o curso online do Monster, mas do mesmo jeito, estudando da forma que eu achava que era certo, que depois disso eu comecei a ter uma noção melhor de como eu me organizaria para estudar. Porque uma coisa é a gente tentar estudar e outra coisa é a gente se organizar da forma correta para estudar. E foi o que eu fiz para esse novo concurso. Antes, até o início do edital, eu trabalhei, na verdade, primeiro com contas, né? Eu pagava contas, assim, porque antes minha mãe trabalhava com vendas e eu pagava as contas para ela, descontava cheques, essas coisas. Depois eu entrei em 2 empresas que são parecidas, né? Eu trabalhava na mesma área,
como instalador. Um dos meus maiores desafios dentro do mundo dos concursos, eu acredito que eu tive duas etapas de desafios assim bem pesados. Uma antes e uma depois. Porque quando eu entrei na turma presencial do Monster, nós não tínhamos nenhuma noção se viria algum edital, quando viria, se ia dar tempo de fazer. Então, assim, eu apostei, né? A gente gasta tempo, dinheiro, transporte, então, assim, é muita coisa que a gente aposta sem saber. Até porque a turma que tinha feito em 2018, ela ainda não tinha entrado para fazer o curso de formação. Então, assim, quem estava estudando ficava assim, será que vai ter mesmo? O pessoal ainda nem entrou. E isso foi um desafio. Mas eu coloco para mim, eu sempre coloquei isso, na verdade, eu falava com o pessoal do nosso grupo. A gente tem um grupo de amigos lá que estudou, vários passaram também. E eu sempre falava com eles, olha, eu prefiro ir lá, eu faço o curso, pago, porque isso me incentiva a estudar, porque eu estou gastando meu dinheiro. Então, quando a gente investe o dinheiro, parece que a gente tem uma cobrança maior consigo mesmo, né? Então, assim, esse foi acho que um dos desafios que eu tive, né? Que é estudar sem expectativa. É uma das coisas que ajudam a estudar da forma correta. Estudar antes do edital, antes que ele saia. E o outro desafio foi quando ele saiu, porque o edital da Polícia Militar, ele tem esse costume, tá vindo agora com um tempo muito pequeno, o edital de 2 meses. E sempre que sai o edital, nunca vem as mesmas matérias. Algumas repetem, outras são totalmente diferentes. Então, nós tivemos 2 meses para poder atualizar tudo, né? E estudar da maneira mais pesada que tivesse para poder fazer isso. E como que eu fiz? Eu não estava esperando, né, esse edital, mas já estava matriculado pela 3ª turma do Monster, né? Então, assim, eu já tinha 2 turmas já que eu estava estudando e vim para a 3ª. E aí o edital saiu, a gente já estava lá. O pessoal resolveu fazer as aulas entre 7 até as 11 da noite. E como eu trabalhava, então eu saía cedo de casa, eu acordava mais ou menos 7 horas e tinha que pegar às 8. Então, eu acordava, ia para o trabalho, chegava às 18, tomava um banho rápido, não dava tempo nem de comer. Já ia para o Monster, estudava e até às 11 horas. E daí eu saía do Monster às 11 horas e ia para academia, porque, como eu sempre digo, não adianta a gente treinar a mente e não treinar o corpo, porque se você passa no concurso, depois tem o teste físico. Então eu saía 11 horas, ia para academia até meia-noite, aí meia-noite chegava em casa e ia estudar até 3 horas da manhã, cara, todos os dias. E acordava cedo, cara, 7 horas de novo para ir trabalhar de novo, e todos os dias até as 3 da manhã. Depois disso, isso durante um mês. Aí no segundo mês eu resolvi sair. Eu falei assim, não, eu vou sair, até porque eu tenho pouco tempo, pode ser minha última tentativa no concurso. Eu não quero depois olhar para trás, como eu já tinha passado em 2 concursos como excedente, não queria olhar para trás e falar assim, poxa, eu poderia ter feito mais. Então eu saí do meu emprego e peguei esse outro mês e continuei estudando. E como a minha namorada estuda também, ao invés de mudar a minha rotina, o meu horário de estudo, eu estudava o dia inteiro, mas eu continuava todo dia até as 3 da manhã para ajudar ela a estudar também. Eu acredito que, assim, todo mundo que quer iniciar o concurso, eu falei,
eu estudava da forma errada. Então, o que a gente tem que fazer? Olha o edital, olha quais as matérias tem, qual o peso de cada matéria. E eu fiz isso. Fui lá, olhei, olhava o peso de cada matéria que tinha para eu organizar um roteiro de estudos, né? Um plano de estudos. Todos os dias, cara, porque, como eu disse, o edital, 2 meses. Então, assim, não tem descanso. Para mim, o meu método de estudo era sem descanso. O que eu fazia era assim, sábado chegava tipo 7 horas da noite, aí eu relaxava, ia sair, fazer alguma coisa, sábado e domingo. Agora, os outros dias era sem descanso até 2 horas da manhã, cara. Pra mim deu certo. Então, assim, eu peguei as matérias que tinham mais peso e jogava mais vezes durante a semana. Pro concurso da Polícia Militar, eu estudava 2 matérias por dia. Um dos métodos melhores para estudar para o concurso da Polícia Militar de Minas, por ser um concurso que tende a ficar bem parecido com a letra da lei ali, é ler a lei, cara. Eu lia todos os dias, igual tinha matéria, cara, que eu conseguia ler a matéria inteira, 1h30, 2 horas. Então, toda vez que eu ia estudar ela, eu selecionava vários tópicos, lia o conteúdo e depois ia fazer exercício, até porque eu já estava familiarizado com as matérias por questão de já estar estudando há mais tempo, né? Então, assim, eu acredito que ler, pegar o peso de cada matéria, né? E programar um roteiro de acordo com o tanto de matéria que tem, entendeu? E ler. Cara, não tem jeito de passar sem ler o conteúdo. Eu acho que um dos diferenciais, né, é igual eu disse antes, é você gastar, cara. Gastar o tempo, gastar o dinheiro, porque isso te motiva a estudar. E assim, seguir pessoas na internet que são da área, perguntar para pessoas que já passaram, entendeu? Eu acredito que isso aqui que eu tô fazendo agora é uma coisa bacana, porque eu via pessoas assim e me ajudava a mudar algumas coisas que eu achava que estavam erradas, entendeu? Que às vezes o que é adaptado para mim, talvez para outra pessoa também seja, entendeu? Então eu acredito que o diferencial foi eu gastar mesmo, gastar o meu tempo, gastar o dinheiro, investir nisso e olhar a maneira correta de estudar. Porque nas primeiras tentativas minhas de concurso, eu não investia tanto tempo, entendeu? De estudo. E isso foi refletido no meu resultado, né? Eu acho que a amizade, ela é muito importante também. Principalmente foi uma das coisas muito boas ali do Monster, que nós conhecemos, assim, várias pessoas, inclusive eu comecei a namorar no Monster, né? Então, assim, nós conhecemos muitas pessoas e a gente mantém contato, nós somos amigos, a gente sai junto, fazemos festa, então, assim, viajamos, então é muito bacana. Eu acredito que o grupo de amizade que a gente faz também, junto com pessoas que tentam seguir o mesmo caminho, ajuda demais, porque um ajuda o outro. Inclusive o Ítalo, que deu entrevista aqui, é um dos caras que a gente sempre tava junto ali, ó. Teve um dia que a gente foi, que eu fui pra casa dele, aí a gente eu fiz uns cartõezinhos assim, com vários crimes do Código Penal Militar, e aí a gente ficava com 2 cada um. Eu com 2 e ele com 2. E a gente ia perguntando o nome do crime e ele tinha que falar o que era o crime, sabe? Foi engraçado esse dia, a gente riu demais, porque eu falei assim, vamos começar com os mais comuns, que são esses que estão, que eu fiz eu passei um marca-texto naqueles que mais caem em prova, né? Falei assim, vamos começar com esses aí. Aí ele foi, me pegou lá,
eu nem sabia o que era. Se bobear hoje, eu nem lembro mais qual que era o nome, cara. Mas foi bom, isso, a amizade ajuda bastante também nos estudos. No dia que a gente faz a prova, né, que é no domingo, geralmente, o pessoal começa a falar, né, e como a gente teve muitos amigos, como também fomos 3 turmas, né, do Monster, então nós tivemos vários contatos. Rapaz, vou te falar que eu recebi várias pessoas falando assim, nossa, essa prova tava fácil demais, essa prova tava muito fácil, não sei o quê. Aí eu comecei, como assim, cara? Eu achei a prova difícil. No caso, o que acontece? Não que eu não estava sabendo fazer a prova. Eu fiz a prova tranquilo, do início ao fim. Mas ela veio numa pegada muito mais difícil do que as outras que tiveram, né? Então, assim, eu olhei e falei assim, como que as pessoas estão falando que tá muito fácil e tal? E aí, na segunda-feira, saiu o gabarito, né? Aí, quando saiu o gabarito, cara, essas pessoas, eu vou te falar, 97% delas hoje estão tristes com a nota que tiraram. Então, assim, cara, esse dia pra mim foi bem tenso, porque eu achava que, assim, que eu tava fazendo a prova certo, entendeu? Mas pra mim, assim, tava muito difícil. E quando os outros falaram que tava fácil demais, eu falei assim, "Ih, tem alguma coisa errada, será que deu ruim pra mim?" Mas graças a Deus eu tava certo.